tendo aula sobre coeficientes lineares. É literatura também, né? Isso é literatura também, né? Coeficientes, sei lá, angulares. O cara vem falar em coeficiente angular e dizer que isso é sério, né? Qualquer outro. Aí eu fiquei acompanhando o finzinho da aula e logo que ele se despediu, ele falou, então, galera, amanhã, boa noite, na próxima aula eu vi uma galera saindo. Eu falei, é natural. É igual quando acaba a aula presencial, os alunos ficam assim. Tipo, o professor continua dando aula e não se toca que passou o tempo, eles começam a bater os cadernos assim, tipo... acabou. É isso mesmo. Olha, aconteceu uma coisa comigo na aula anterior. Não foi uma jogada. Meu celular começou a superaquecer e eu não queria perder a aula de literatura hoje por nada. Aí eu pedi licença, saí correndo, botei ele em frente ao ventilador para ver se o celular esfria. Sério, juro, eu juro para vocês. Não é história de estudante. Silvana, que lindo. De verdade, não é história de estudante, não é história de pescador, não. Acredito completamente. Eu me relaciono assim, eu prefiro primeiro confiar. Tem gente que se lança para as relações assim, desconfiando, né? Deve ser muito ruim viver assim. Você começa um relacionamento desconfiando. Eu começo confiando, não importa depois se eu for enganada. Enfim, eu quero confiar. Quando vocês Boa noite, professoras. Boa noite, querido. Acho que eu vou começar, então. Vocês que sabem, tá? Quando vocês quiserem, eu começo. Bem, como eu estou super ansiosa e está gravando, eu, assim, por mim, já começou. O nosso tempo é de 1h30? Isso, Cheirinho. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou começar justamente compartilhando a minha tela com vocês para apresentar o material que eu preparei aqui, pensando nesse encontro. O que tem de errado aqui? Tá certo, né? Eu estou compartilhando, né? Sim, tá sim. Tá aparecendo para vocês? Uhum. Sim. Bom, então, como é uma conversa de literatura, eu não sei o perfil da turma, eu não conheço a turma a fundo, não sei como foi o histórico, o percurso evolutivo de vocês ao longo do ensino médio. Eu acho inconveniente começar falando da literatura, assim, entrar no Lima Barreto, no contexto histórico dele, sem fazer um apanhado geral, como uma espécie de retrospectiva, uma espécie de prelúdio para o nosso tema. Então, eu gosto sempre de começar, quando o assunto é sobre arte ou literatura, lembrando que na história da arte, não só da literatura, mas da música, das artes plásticas, do teatro, enfim, na história da arte em geral, a gente gosta de dizer que dois deuses, duas figuras mitológicas, divindades gregas, regem a história da arte e vão se alternando no poder ao longo desse percurso evolutivo. Então, o primeiro deus que rege os movimentos artísticos, sejam na literatura, nas artes plásticas, na música, onde quiserem, é o deus Apolo. E quais são os princípios desse deus? Olha, a gente pode ver aqui os princípios básicos que simbolizam Apolo. É o deus da beleza, ele é o deus da perfeição e ele vai se guiar por esses aspectos. Olha, a perfeição, a harmonia, o equilíbrio, a racionalidade, a linearidade, a simetria. Então, todo estilo musical, literário, teatral, em que forem esses os princípios, beleza, perfeição, harmonia, linearidade, ordenação, racionalidade, a gente vai dizer que esse estilo está sendo guiado por uma vertente apolínea da arte, ou está sendo guiado pela vertente de Apolo. Entendido? Se a gente pudesse buscar uma representação humana de Apolo, poderia ser esse modelo aqui. Ele fez um ensaio fotográfico justamente encarnando Apolo, e você pode ver na própria forma, escolhida a forma física do modelo, a questão da racionalidade, da simetria. Eu acho que vocês devem ter lido que os gregos eles tinham uma beleza medida à régua, né? O homem belo para os gregos, ele tinha um ângulo X de nariz, ele tinha uma metragem específica do rosto, a quadratura do rosto, enfim.
Então, Apolo seria essa ideia de regularidade, perfeição, linearidade. Se a gente pudesse traduzir Apolo na arquitetura, seria como o Templo de Ártemis, que é uma edificação também muito clean, né? Muito limpa, regular, simétrica, alguma coisa assim ligada à racionalidade, né? A gente pode pensar até naquela fórmula da matemática, Érica, você gosta muito de citar, como é que é aquele conceito da matemática que fala da perfeição? É o FID? É o número de Fibonacci, é o número que calcula a beleza áurea da natureza. Ele é regido pela sequência, sempre pela soma dos dois primeiros algarismos. Então, é 0, é 1, 2, 3, aí 3 mais 2, 5, e é um número infinito. Beleza. Ele tem um vídeo, eu vou compartilhar depois, quando a Sheila mandar esse material para mim, eu vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço, e aí vou mandar um vídeo, que tem um vídeo que eu vi recentemente, que traça esse equilíbrio, né, do número de Fibonacci, né? Você tem um equilíbrio assim perfeito, né? Parece que a atriz, a Nicole Kidman, foi associada à ideia do Fibonacci, né? Exatamente, a beleza dela é perfeita. O homem, eu esqueci, Sheila, o nome daquela obra do homem, aquele homem vetruviano, vetruviano, aquele homem do Da Vinci, ele também, a partir dele também foi feito o número de Fibonacci. Sim. O Templo de Ártemis traduz essa ideia também, né? Sim. Tudo muito apolíneo, racional, equilibrado, né? Eu sempre gosto de citar o gráfico do eletrocardiograma, quando a gente vai fazer lá o exame cardíaco, que um aluno uma vez disse para mim assim, o Baco é muito mais interessante, porque está vivo, né? O eletrocardiograma, quando está naqueles altos e baixos, é que o coração está batendo. Se o gráfico do eletrocardiograma fica linear, o cara morreu. Então, Apolo, a linearidade não vai servir. E o outro deus que alterna com Apolo esse poder de reger os movimentos artísticos do mundo é Dioniso, ou Baco. Muita gente diz Dionísio, né? Mas o nome correto romano é Dioniso. E daí a gente tem o adjetivo dionisíaco, né? Que vem desse radical. Então, o que é Dioniso na literatura, na fundação da mitologia grega? É o deus da desmedida, da passionalidade, da irregularidade. Ele é o deus do teatro, é o deus do excesso. Você vê que ele fisicamente ele é excessivo, é o deus da complexidade, da sinuosidade, é o deus da embriaguez, né? Os rituais bacantes ou rituais dionisíacos são rituais de orgias. Então, os encontros orgiásticos, né, os encontros em que as pessoas perdem a medida em relação à sexualidade, à relação sexual e ao consumo de álcool, de outras drogas, são chamados aí rituais dionisíacos, porque ele é esse deus do caos. Se Apolo é ordem, né, harmonia, Baco é caos, complexidade e passionalidade. Então, se Baco fosse representado por uma figura humana, seria como o rei Momo do carnaval. Aquele rei que recebe do prefeito da cidade as chaves da cidade e ele fica cuidando da cidade pelos supostos 3 dias de carnaval, que hoje em dia são muito mais, né? O carnaval começa muito antes do início. Um mês, praticamente. Mas não vai ter esse ano. 2020. Termina muito depois do fim. Esse ano a gente parece que... Bom, não sei, né? Eu fico em dúvida. Mas o Baco é aquele... O Momo é o que rege o carnaval, que é permissivo. Você está livre aqueles 3 dias, supostamente 3 dias, para fazer o que quiser até a quarta de cinzas. Mas a quarta de cinzas todo mundo volta para o seu trilho, né? E se na arquitetura a gente pudesse representar Baco, seria como esse teatro romano em ruínas, né? Que é a queda, que é a perdição, é a desconstrução. O que acontece na história da literatura brasileira? Esses 2 deuses vão se intercalando de acordo com as estéticas literárias. Então, a primeira estética literária brasileira, que é chamada de quinhentismo ou literatura de informação,
a gente diz que ela é regida por Apolo. Se você for buscar os textos lá, a Carta do Pero Vaz de Caminha, por exemplo, ela é linear, não tem muito jogo de sinuosidade, ela é direta, ela é objetiva. Então, objetivo entre aspas, né? Porque é difícil falar de literatura como algo ligado à objetividade, mas ele está sendo guiado por Apolo. Logo depois vem o Barroco, que é totalmente confuso, totalmente complexo, cheio de idas e vindas. Depois vem o Arcadismo, Apolo de novo no controle. Quando vem o Romantismo, né? O romântico, aquele cara louco, lunático, que flutua no sistema, que está sempre insatisfeito, confuso, tumultuado, ele vai ser dionisíaco, depois o realismo, naturalismo, parnasianismo. Eu quero focar, mostrar que, para além das diferenças entre esses vários estilos na literatura, o que marca centralmente quando a gente compara um com o outro é a diferença, mas a gente tem sempre que pensar nesse espaço aqui de interseção, que o estilo também vai dialogar com o outro, vai confirmar o outro. Nesse gráfico de elipses, eu quero destacar essa passagem aqui, que os vestibulares costumam abordar de forma mais frontal. A passagem do romantismo para o realismo e um pouco mais acentuadamente para o modernismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o corte que se dá do período romântico para o período realista, na verdade, o que o realismo faz é armar a cama para o modernismo deitar. Então, tudo que os modernistas fazem na literatura começa, o ponto de partida é o realismo. É engraçado que aqui no meu material, no que eu achei que tivesse mandado, tinham outras imagens aqui no romantismo, além do casal aqui mostrando a questão do romance, do amor romântico, a gente tinha um livro que é o romance. O gênero romance surge no romantismo, é o primeiro estilo da literatura que tem narrativas longas. E tinha a questão da natureza também, do nacionalismo, a bandeira do Brasil. O romantismo acontece ao mesmo tempo em que acontece a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, é um estilo que se reveste de um nacionalismo muito grande. Não sei por que aqui não está aparecendo, mas a gente tinha esse material. E quando a gente passa para o realismo, e o modernismo acentua isso, a gente passa a ter uma ideia de objetividade, a minúcia, eu vou pegar a lupa para ver a realidade, eu não vou ficar fantasiando, floreando, inventando, flutuando sobre a realidade, sonhando. Eu vou olhar para ela de forma pragmática, objetiva, e vou fazer a minha crítica, estabelecer a minha crítica. Então, se o romantismo, a palavra de ordem do romantismo, as palavras de ordem do movimento romântico são idealização e emoção, as palavras de ordem do realismo, que depois vão chegar ao modernismo, são objetividade, minúcia, problematização. Então, a gente sai de um campo em que eu pego qualquer conceito e elevo a ideia de perfeição, de utopia, eu idealizo tudo, a mulher, a natureza, a pátria, o que quer que seja, eu idealizo, coloco lá no alto. Né? O homem romântico é um semideus, e eu estou movida pela emoção para fazer esse processo. Quando chega o realismo, a gente cai nessa real e passa a olhar para a realidade de forma problematizadora, apontando crítica, apontando mudanças necessárias para que o mundo se construa melhor. Tá? Olha o exemplo aqui nas artes plásticas. Ó. Isso aqui são duas telas românticas. Pedro Américo, esse pintor brasileiro romântico, olha aqui como ele retrata a realidade através da arte dele. Então, ele pega um universo suntuoso, é o rei, a divindade, é o palácio, é o luxo, é a ostentação do figurino, é a alteza, né? É quase uma divindade. Aqui, na direita, a gente tem uma tela dele também, que é clássica, né? da independência do Brasil, independência ou morte. Os professores de história vão saber desconstruir essa tela, né? Que ela está idealizando demais, realmente. Então, você tem... Olha o nível do recorte de um artista plástico do romantismo. Ele está idealizando tudo, está colocando tudo grandiloquente, tudo erudito, clássico, lá no alto. Quando a gente chega no século XX, tem uma quebra com as vanguardas de arte moderna e os artistas brasileiros deixam permear por essas influências. Aqui eu peguei telas de Tarsila do Amaral, que é um grande expoente da literatura modernista, das artes plásticas modernistas brasileiras. Olha como mudou. Ó, se aqui eu tenho o luxo, a suntuosidade, tudo que é elevado, nobre, ligado a uma dinastia, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a favela,
eu tenho a Negra, eu tenho a Baporu, que é um ícone da antropofagia na cultura brasileira, eu tenho os operários. Então, o que acontece na passagem do século XIX para o século XX é uma consciência da realidade. Eu largo mão dessa utopia, desse espaço flutuante, idealizante, e vou falar do Brasil como ele é, das questões brasileiras, essenciais, contraditórias, polêmicas, para serem abordadas. Vocês querem fazer algum comentário? Estou falando muito. Não deixa eu ficar monocórdica, não. Pode me cortar, Silvana. Pode me cortar quando quiser, tá? Não, eles... Para mim está tranquilo, eu só estou absorvendo. Beleza. Eles são mais silenciosos, Sheila. Beleza. Hoje a gente está vendo mais rostinhos, né? Tá aí, mas geralmente eles estão mais em off nas suas imagens, mas eles estão sempre atentos. Eu também, de vez em quando, fico, ei, gente, eles, estamos aqui. Eu recebi esses dias um meme que eram duas imagens de um cachorro. A primeira imagem era um cachorro forte, assim, imponente, altivo, e ele dizia, calem a boca, né? Ele dizia para a turma, presencialmente, a turma lotada, calem a boca. E na outra imagem, o cachorro todo assim, recolhido na educação remota, dizia, pelo amor de Deus, falem comigo. É assim mesmo. A educação, o que marca o processo de aprendizagem é o diálogo, é o olhar, é a troca permanente. Essa imagem, essa coisa de educação remota é uma cápsula, né? Uma realidade paralela, é muito bizarro isso, né? Porque a gente faz muita leitura da imagem dos alunos, né? Dos trejeitos deles, né? O levantar de sobrancelhas, o bocejar, né? Tudo isso faz parte e acomoda ali, né? A nossa ideia de aula, né? Pô, você vê um ou outro bocejando mais, você, né? Tenta trazer um dinamismo, isso é muito importante. Com essa ideia à distância, é muito estranho. E do nosso lado também, do aluno remoto, no caso, assim, tem coisas que a gente, por exemplo, no meu caso, vou falar da minha situação, né? A gente não consegue ver algumas coisas que eu estou vendo no celular, né? Anteriormente, quando a professora Sheila estava falando do romantismo, se ela não falasse que era um casal, eu não conseguia ver, né? Sim. Então, tem isso também, existe essa perda, né? Sim, a perda da imagem, enfim, por conta, né, da tecnologia. A tecnologia dizem que aproxima, mas às vezes, sei lá. Ela é perversa também, ela traz. Eu encontrei uma turma depois desses vários meses, quase o ano inteiro sem ter contato presencial. Eu passei a ter mais ou menos 2 semanas de contato com uma turma, mas assim, são 7 alunos, aquela coisa protocolar, a escola achou por bem fazer esses encontros. E eu, no primeiro dia, perguntei para uma aluna assim, e aí, como é que está sendo esse retorno? E aí ela falou assim, Sheila, eu rendi em um dia o que eu não rendi em 6 meses. E aí você se dá conta de que cada um tem realmente um processo, né? Então, para ela, era impossível ficar concentrada nesse sistema que a gente faz. Enfim, é difícil prever como cada um vai reagir, né? Eu sempre coloco, Sheila, o parâmetro dos pequenos, né? Que é a base ali da aprendizagem, né? Eu não ouvi nenhum pai de aluno de 2, 3, até assim 6 anos de idade, convicto de que a tecnologia tenha sido fortalecedora na aprendizagem, que ninguém ficava à frente do computador, né? A aula começava, eles iam fazer outras coisas que demandavam necessariamente o contato e a presença. Então, eu ainda considero que vai ser assim, um trabalho muito distante, né? Quando eu escuto alguns professores dizerem é a tecnologia que vai ser a base do aprendizado no futuro, né? Ou desse novo futuro que a gente está inserido, mas eu duvido um pouco, porque quando eu olho para as crianças, eu acho que a gente traz muito
dessa ideia do contato, né? O contato é um pouco regra. Eu acho que a gente foi muito habituado a isso, então eu duvido um pouco dessa... Não tem outro jeito, a gente está se acomodando, mas desse aprendizado efetivo à distância eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Eu também rendo muito mais na presença, né? Mas muito mais. Assim, enfim. Então, estamos sendo cobaias de um movimento novíssimo. Depois alguém vai catalogar isso. Exato. Enfim, feito esse apanhado desses movimentos artísticos e do corte principal que se deu do romantismo para o modernismo na literatura brasileira, eu vou situar, então, o contexto que surge essa obra, que é o tema lá da UERJ, esse autor, Lima Barreto. E repara que eu coloquei aqui pré-modernismo e coloquei entre parênteses esse pré. A terminologia, o título do movimento é pré-modernismo, mas eu coloquei de propósito parênteses nesse pré. Silvana, por que você acha que eu coloquei parênteses? De verdade, eu não sei. Não sei mesmo. Tudo que a gente coloca entre parênteses poderia não estar ali. É quase uma coisa suspensa, né? O que eu estou dizendo é assim, chamam de pré-modernismo, mas já é o modernismo. É século XX. O que acontece e que faz com que os críticos precisem nomear de pré-modernismo é que existe um marco do modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. Ela acontece em 1922. Só que, se o modernismo começa em 22, como é que eu vou chamar toda essa produção dos autores que escreveram de 1900 até 1922? Eu não posso chamar de modernismo, porque o modernismo só é 22. Então, a solução, entre aspas, dos teóricos é dizer assim, isso aqui é o pré-modernismo. Mas, no fundo, é modernismo. E como é que a gente vai recortar esse momento na literatura brasileira, que é o momento do pré-modernismo? Nós temos uma república recém-proclamada, né? 1888, a proclamação da república. A gente tem a abolição da escravatura também recém-feita no Brasil. Surgem os dois primeiros governos políticos do Brasil, que são Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que são governos de um autoritarismo praticamente ditatorial. E aí, no Brasil, eclodem vários motins populares, várias revoltas populares. A gente lembra na escola, quando estuda a Primeira República Brasileira, a gente lembra desses capítulos, né? Revoltas, Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, a Revolta da Armada, vão eclodindo pelo país vários motins, sempre de origem muito popular. Por exemplo, a revolta da vacina se deu na Marinha, porque os oficiais da Marinha, quase ignorando a abolição da escravatura, praticavam castigos físicos nos marinheiros. Batiam, né? Surravam os marinheiros com a chibata. Eu falei vacina, mas estou falando da chibata. Chibata. Revolta da chibata se dá na Marinha quando esses oficiais prepotentes, suntuosos, resolvem punir os marinheiros como se eles ainda fossem escravos. E aí você tem essas várias revoltas. Canudos é um capítulo à parte dentro da história do Brasil. Canudos tem um componente mais complexo, porque Canudos, além da questão do abandono daquela região, dos camponeses, do sertão, a isenção do governo em levar para eles condições básicas de vida, além da miséria que motivou o movimento de Canudos, tem a presença do Antônio Conselheiro, que é aquele cara como um guru, né, como um messias, um mentor espiritual. Então, ele conduziu aquele movimento, ele tem uma força muito grande por essa questão do messianismo, né? O cara era um líder religioso, espiritualista. Então, o clima é tenso no Brasil pela eclosão desses vários momentos históricos. No mundo, vamos falar de história geral, início do século XX, a gente está diante da Primeira Guerra Mundial, em 14.
O Lima Barreto mesmo, que é um escritor, ele, que é o escritor que a gente vai tratar aqui, ele escreve no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, é o espaço da produção dele, da escrita dele. Então, tem dentro dessa miscelânea de eventos e episódios históricos importantes, o intelectual brasileiro, o escritor brasileiro, se dá conta de que a gente tem pelo menos 2 Brasis. Existe um contraste quase insuportável que qualquer intelectual é obrigado a reconhecer. Se, por um lado, eu tenho um Brasil litorâneo, urbano, civilizado, se, por um lado, eu tenho um prefeito como Pereira Passos fazendo no Rio uma reforma urbana absurda, querendo fazer do Rio de Janeiro uma Paris tropical, a Paris dos trópicos, muito civilizada, muito antenada com o que há de mais universal em termos de arquitetura e de civilidade, você tem essa fachada. Nos interiores, nos sertões, nos lugares afastados, remotos, a gente ainda tem aquele Brasil agrário, interiorano, de trabalho braçal, de exploração do trabalho, de trabalho bovino. Essas regiões interioranas ficaram isentas, abandonadas do suporte, dos subsídios que o governo poderia entregar. Então, os intelectuais do pré-modernismo, constatando essa duplicidade, essa contradição, eles se veem obrigados e comprometidos a fazer uma literatura de alto engajamento social, de alto engajamento político, com a expectativa de fazer essa denúncia das mazelas, né? Então, o cara vai lá com esse objetivo de fazer de forma documental a denúncia dessas mazelas sociais, das desigualdades entre as regiões do país, da negligência política que vigora, já que esses governos não estão interessados em cuidar da vida das populações mais carentes. Que coisa atual, né? Atualíssimo. Bom, feito esse conceito histórico, esteticamente, em termos da arte mesmo pré-modernista, o que a gente pode dizer? A gente conta com uma simplificação da linguagem, a linguagem fica menos erudita, menos clássica, mais simples. Os autores se dedicam a esse regionalismo, que é tratar regiões do país afastadas para destacar aquelas regiões e chamar a atenção para elas. O caráter documental, muitas vezes quase geológico do texto, o texto tem uma geologia, e essa postura engajada de crítica sociopolítica. Então, é nesse contexto que surge, então, o nosso herói da cultura, da literatura, do pensamento, que é o Lima Barreto. Lima Barreto é daqueles escritores que sofreram em vida as piores barbaridades, as piores desilusões, e morreu sem ser reconhecido como deveria, morreu deprimido, né, numa situação muito precária de vida, e agora ele é enaltecido. O Lima Barreto foi o homenageado da Flip de 2017, se não me engano, 2018. 2017. 2017, né? Ele foi o autor homenageado. Imagina, a Flip, que é um encontro internacional de literatura, estudiosos, pesquisadores do mundo, das maiores ilhas acadêmicas de pesquisa do mundo, se debruçaram sobre Lima Barreto para falar sobre ele, que ele é um visionário, é um cara espetacular. Porém, em vida, ele não contou com esse reconhecimento. Ele era filho de escravos, né, Sheila? Sim, sim. Vem de uma origem muito marginalizada, né? Embora o pai dele tenha sido um tipógrafo de razoável reconhecimento, a mãe era professora e diretora de uma escola. Que alfabetizou ele, inclusive. Foi a própria mãe que alfabetizou o Lima Barreto. Mas o pai perdeu. Não tem uma curiosidade a respeito dele, que o pai, na proclamação da República, o pai, por ser monarquista, perde esse trabalho e vira um diretor de um manicômio? Não teve isso? Ele começa a sofrer um boicote, né? Embora ele tenha vindo dessa procedência complexa, ele é um cara que, enfim, aprendeu o trabalho, se formou um jornalista, um cronista, um escritor. Hoje em dia, essa frase que eu coloquei aqui, destacada como a primeira observação,
confesso que eu coloquei entre aspas aqui, mas eu nem lembro exatamente qual pensador teórico disse isso, mas eu concordo com ele, seja qual for, que o Lima Barreto é o mais moderno dos pré-modernistas. Ele é extremamente moderno. Ele próprio talvez não tenha entendido a própria modernidade, mas ele é um cara muito atual. Ele é de uma atualidade assim, estarrecedora. Se você lê qualquer coisa do Lima Barreto, não precisa ser esse romance que a gente vai falar, o Triste Fim de Policarpo, que é aquele romance escolar, né, que está no cânone, mas as crônicas, a forma como ele pensava o país, a forma como ele olhava para o mundo, ele é muito agudo, muito crítico, muito ácido, e é muito atual. Incrível como ele é atual, né? Engajado e, ao mesmo tempo, anarquista, né? Ele, um debochado e, ao mesmo tempo, desiludido, sofrido, deprimido. É uma figura muito complexa. Ele viveu a vida entre os pacientes do manicômio e os irmãos, sabe, gente? Então, eu acho que isso tudo contribuiu aí para essa efusão de emoções, né? Eu adoro ele, sim. Ele tem, de fato... É sua cara, Érica. Ele é sua cara, o Lima Barreto. Ele tem uma leitura, de fato, como a Sheila colocou, uma literatura mais direta, objetiva e sarcástica também, né? Eu estou agora com esse problema dos títulos. No livro dele, daquele cara que falava javanês, assim, o homem que falava javanês. É demais aquele conto, gente. Eles escolheram o Triste Fim de Policarpo, mas todos os outros contos deles, do Lima, é demais. É tão atual quando você lê O Homem que Sabia Javanês, que você fica assim, cara, como é que pode o cara ter pensado isso no início do século XX? Né? Lembra que teve uma novela que se baseou em várias obras do Lima Barreto. Uma novela que, imagina, esses alunos não eram nem nascidos, mas é uma novela que chamava Fera Ferida e que tinha o Edson Celulari como protagonista. E um dos personagens da novela tinha o nome do Lima Barreto, que é Afonso Henriques. Afonso Henriques de Lima Barreto. E esse personagem, Afonso Henriques, era o bêbado, era o cara fracassado, derrotado, que vivia encaixaçado no bar, mas ele era o cara mais lúcido, era o cara que tinha visão, só que ele não era reconhecido. Olha que coisa atual. O cara é lúcido, racional, ele tem uma visão pontual, inteligente, mas ninguém liga para ele, entendeu? Ele está ali jogado no bar. E o Lima Barreto tem na literatura brasileira um lugar de margem que é muito incômodo a gente admitir, mas é verdade. O Machado de Assis, tendo também essa ascendência, essa afrodescendência, o Machado de Assis consegue um status social muito amplo. O Machado de Assis tomava chá na Academia Brasileira de Letras. Chazinho. Então, ele estava envolvido naquele elan do lugar, do status. E o Lima Barreto estava bebendo cachaça no bar, sacou? Ele era encontrado, gente, conta assim, as histórias sobre ele, eu adoro, de fato, que ele era encontrado assim, bêbado nos bondes, sabe? Ele era bem da marginalidade mesmo, né? Desculpa. A palavra derrotar... Sim, pode falar. O Lima Barreto, ele antigamente não parecia que assim nas fotos, não era ele que não era considerado negro, enfim, nas fotos não, os desenhos que a gente via, eu só fui ver que ele era negro depois que eu vi esse livro da Lilia Schwartz, né? Você chegou a ler esse livro, a biografia dele, da Lilia Schwartz? Não cheguei a ler, não, porque não tive ainda a possibilidade de adquiri-lo financeiramente. Eu acompanhei só o programa que ela fez, né, falando sobre esse livro, no YouTube, a Lilia Schwartz, porque eu sigo ela. Ela é maravilhosa. É verdade. As representações dos escritores, as ilustrações sempre tendem para embranquecer, né? Enfim, uma tônica. O Machado de Assis, principalmente. Totalmente. É verdade. Já que a Silvana tocou, é importante pensar nessa capa aqui da Lilian Schwartz, que é biógrafa do Lima Barreto, dessa obra importante.
a ilustração dessa obra, não sei se você viu, Silvana, ela deve ter comentado sobre isso. Ela encomendou, entre aspas, a ilustração dessa obra de um artista que tem como marca registrada, representar figuras negras de olhos fechados. Sim. E aí, quando ela contratou esse cara, fechou com ele, ela falou, mas o Lima Barreto tem que estar de olho aberto. Ele é muito lúcido. E aí ele abriu exceção para o Lima Barreto, fez o Lima Barreto de olhos abertos. E ela também, ela comenta desse subtítulo que ela dá, né, para o Lima Barreto. Se eu fosse escrever uma biografia da Érica Rezende, eu ia botar Érica Rezende, a mulher que não sofreu. Né? O Lima Barreto, o subtítulo do Lima Barreto foi O Triste Visionário. E ela, a Lilian Schwartz, a autora, brinca com a duplicidade desse subtítulo triste, no sentido de melancólico, deprimido, que ele era mesmo, inconformado, mas também triste de, o cara é triste, ele não desiste, ele é implicante, ele insiste. E visionário, a primeira impressão que a gente tem da palavra visionário é aquele cara que tem uma visão além do seu tempo, né? Alguém que vê à frente, que é um vanguardista. Mas no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, num diálogo dele com o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal olha para quando ele pede para o Tupi-Guarani ser a língua oficial do país, o Marechal olha para ele e fala assim: Policarpo, você é um visionário. Nesse contexto, visionário não é um elogio, visionário é um cara, esse cara é um lunático, um doido, você tá louco. Como assim? Vamos voltar para o Tupi, né? Então, Lima Barreto... Ele tem também, Sheila, aquele conto que foi também, virou também novela, era com o Edson Celular e o Ricardo Flamel. Nova Califórnia. Nova Califórnia. É demais esse conto, gente, é demais. E tem o Alquimista, e ele sofreu na cidade, ele saiu da cidade expulso, os pais foram humilhados injustamente, os pais eram super honestos e foram expulsos, e ele cresceu com esse trauma, né? Os pais morreram por conta da ganância, da hipocrisia da cidade. Aí ele arma uma vingança, né? Esse gancho da vingança é típico em folhetim, e aí ele volta anos depois, adulto, como um alquimista, e propaga na cidade a ideia de que ele tem uma fórmula da alquimia que é capaz de transformar ossos humanos em ouro. E as pessoas ficam surtadas, loucas. O fim do enredo, eles estão violando as culturas, né? Eles estão matando uns aos outros para poder... Matando uns aos outros, pegar o fêmur, a tíbia do outro, transformar em ouro, né? Então, ele tem esse olhar da hipocrisia, da ganância, ele vai fundo nessa questão. E do lucro, e de tudo, né? O que a gente vive hoje, o que vale é o meu lucro, é o meu dinheiro, é tudo aqui, então não importa, eu vou te matar, porque eu quero teus ossos, é demais. Cara, é muito demais. É absurdo. Você lê o Lima Barreto, parece que ele está escrevendo hoje, é impressionante. Exato. Então, ele vai ter esse histórico, como a Érica destacou, né, de ser descendente de escravos, mas só... enfim, supera todas as dificuldades, mas ele não vai escapar a esse olhar dos próprios companheiros ali, os próprios pares literários. O Lima Barreto era uma espécie de voz inconveniente. Ele queria falar de algo que ninguém queria falar. Então, a gente tinha acabado de ter a abolição da escravatura, mas ele falava do racismo. Então, ele desmascarava a fachada da abolição e falava, não, mas as questões raciais precisam ser discutidas, e todo mundo queria, àquela altura, varrer as questões raciais para baixo do tapete, e ele queria tocar nisso. Então, ele é aquele cara que fazia um enfrentamento, que era muito combativo, que botava o dedo na ferida e não estava nem aí. E, ao mesmo tempo, é um cara também fascinante, porque é muito contraditório. Por exemplo, ele... pregava muito contra a Academia Brasileira de Letras, odiava, falava as piores barbaridades, metia o pau na Academia Brasileira de Letras, mas ele lançou 3 candidaturas à Academia. A cada vez que ele não era aceito, era rechaçado, ele ia batendo mais na Academia. Inclusive, a vaga que ele se candidatou era do João do Rio, um escritor maravilhoso da literatura, mas que ele criticava, ele metia o pau no João do Rio.
mas ele pleiteava a vaga do João do Rio na ABL. Ele era contra o futebol, imagina. Ele olhava para o futebol e dizia que o futebol era uma espécie de estrangeirismo violento. Imagina se ele visse hoje um Vasco e Flamengo, né? Imagina, não dá para comparar a possível violência no futebol, né, do século passado com o que acontece hoje. Outra coisa interessante de Lima Barreto, ele é uma espécie de precursor da teoria do feminicídio. Não existia nem esse termo, feminicídio, à época em que o Lima Barreto estava escrevendo, mas ele tem um artigo importante em que ele diz algo como parem de matar as mulheres, né? Que os homens parem de matar as mulheres. Então, ele vai a favor das mulheres, mas no momento seguinte ele faz uma crítica ao feminismo, diz que o feminismo abandonou a questão do trabalho. Então, ele é uma personalidade muito complexa. Realmente, é uma experiência deliciosa a leitura aqui da Lilian Schwartz. Eu nem li toda a biografia, mas li um trecho grande e li outras biografias do Lima Barreto. Ele é uma figura realmente apaixonante, assim, justamente por essa contradição, né? E ele tem um fim trágico, tão trágico quanto o do Policarpo Quaresma, que é o personagem aqui do romance que a gente vai tratar, porque ele, enfim, vai se envolvendo com questões alcoólicas e internações seguidas, e ele acaba morrendo muito jovem, né, cara? 41 anos, quer dizer, mesmo no início do século XX, né, Érica? 41 anos é muito novo, né, cara? Para um gênio partir assim, enfim. Mas ele deixa essa marca e, de algum modo, se vinga da história, como eu disse, porque hoje ele tem reconhecimento que ele adoraria ter tido, talvez, em vida. Me lembra muito, não sei se vocês viram o filme Little Miss Sunshine. É lindo. Eu já vi esse filme, já. Acho que a Sheila congelou. Pois é. Deu a impressão Voltou. que eu... Voltou. Congelou um pouco. Deve ter tido. O que vocês ouviram por último? A Letícia falou, eu adoro esse filme que você citou, Little Miss Sunshine. Letícia? Cadê a Letícia? Eu tô aqui, eu tô com a câmera desligada. Gente, vocês podem ligar as câmeras, tá? Então, no Little Miss Sunshine, lembra que tem um personagem, o tio lá da família, que ele tentou se matar, né? Ele é o personagem suicida, deprimido, e ele fala para o sobrinho, quando o sobrinho desiste de estudar, porque o sobrinho queria ser aviador, mas quando ele descobre que é daltônico, ele fala, então, já que eu não posso ser aviador, que é o que eu sempre quis, então eu não quero mais estudar, vou largar a escola. E aí esse personagem do tio olha para o sobrinho e fala assim, mas como assim você vai largar a escola? São anos de sofrimento. Como é que você vai abrir mão disso? E aí ele usa o Proust, ele fala de Proust, fala assim, o Proust passou 20 anos escrevendo a Recherche, o Proust passou 20 anos escrevendo Em Busca do Tempo Perdido. Ele sacrificou toda a vida, ele ficou ali sofrendo, ele morreu deprimido, sem reconhecimento. Hoje ninguém fala na psicanálise, na literatura e na história da arte sem falar em Proust. Então, assim, mal comparando, puxando a sardinha para o Lima Barreto, é um pouco isso. Ele vai morrer tragicamente, tão tragicamente quanto o personagem Policarpo, tão precocemente quanto sem ter o reconhecimento. E hoje ele é reconhecido. Espero que o espírito de Lima Barreto esteja aqui entre nós, satisfeito e pleno com as celebrações que fazemos dele, né? Aliás, ele já foi homenageado na Flip e agora é protagonista da prova do exame de qualificação. Então... Ele é um cânone, né? Ele é realmente um cânone da literatura. Nessa obra da Lilian Schwartz, que é a biógrafa dele, eu quis recortar para vocês, logo no início, ela coloca algumas citações dele que ilustram muito a visão dele do mundo e justamente essas características que eu quis destacar aqui, a lucidez, né, e a atualidade do Lima Barreto. Reparem, ele está escrevendo no início do século XX. Olha o que ele diz aqui nesses trechos. Olha, nós, os brasileiros, somos como Robinson. Estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha que um naufrágio nos atirou. Então, ele fala do brasileiro como uma figura passiva, né? Que está sempre à espera de um Messias ou de um Salvador, né? Então, esse cara se apacenta, ele não vai lutar pela própria questão, pelas próprias questões.
Depois, numa carta a Assis Viana, olha o que ele diz. Não nos lembramos que nós não nos conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país. E tudo aquilo que fica pouco adiante dos subúrbios das nossas cidades, na vaga denominação Brasil, terra de duvidosa existência, como a sua homenagem da fantástica geografia pré-colombiana. Então, também é um cara que faz uma releitura histórica, né? Um contexto sociológico minuciado por ele. Depois ele vai fazer uma nova crítica aqui no texto à estação. Olha, o brasileiro é vaidoso e guloso de títulos poucos, de honrarias chocas. O seu ideal é ter distinções de anéis, de veneras, de condecorações, andar cheio de dourados. No entanto, ele queria lá ir para a academia, né? Parece aqui uma crítica aos acadêmicos da ABL, mas ele batia e queria, talvez para chegar lá e fazer um discurso, né, arrasando com eles, tipo o Woody Allen quando ganhou o Oscar, que ele não foi, né? Não foi receber o prêmio, falou assim, não, eu não vou porque eu tenho que tocar com a minha banda no Sorro. Então ele tem uma banda no Sorro, ele falou, não posso ir no Oscar pegar o prêmio. Pega alguém pega lá para mim o prêmio. Parece o Lima Barreto. O DiCaprio esqueceu, né, num bar. O DiCaprio levou séculos e quando conseguiu, largou por aí. E o cara também do Jojo Rabbit, que é um filme maravilhoso, o diretor lá, esqueci o nome, Taika, aqui, um nome diferente, ele botou o Oscar embaixo da cadeira, assim. Maravilhoso. E, por fim, o Lima Barreto vai dizer no texto, no ensaio lá, Política Republicana, a República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por estar ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles, e para que não haja divergências, há a verba secreta. Os reservados deixam daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção, todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Sabe o que me lembrou esse texto aqui do Lima Barreto? Não sei se vocês leram, é um romance do José Roberto Toreiro, chamado Terra Papagaio, Os 10 Mandamentos para se viver bem no Brasil, em que ele conta a história da colonização brasileira pelo viés do cara mais na base da pirâmide social. Ele reconta a história da colonização. E ele, entre os 10 mandamentos para viver bem no Brasil, um deles é: você precisa digerir o sistema. Porque se você não digere o sistema, você que é comido pelo sistema. Não parece isso que ele está dizendo aqui, a comilança? Todos querem comer, então você tem que devorar o outro para se salvar, porque se você não mistura e não metaboliza o sistema com todas as suas falhas, você que vai ser eliminado, né? Então, viram? Deu para ter um apanhado geral sobre Lima Barreto, a figura, o contexto histórico em que ele surge na literatura e, enfim, o pensamento que ele tem. Alguma questão até aqui? Não. Bom, então a gente entra, enfim, na obra, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra que já vem com spoiler, né? Não só nessa obra, mas em todos os romances e contos, o Lima Barreto tem uma tendência a situar os cenários e as ações e os enredos dele nos subúrbios cariocas. Ele pratica, como todos os escritores pré-modernistas, essa vocação de denúncia social, e ele tem um estilo, uma forma de escrever que é muito despojada, é muito coloquial. É aquilo que o Manuel Bandeira chama nos poemas lá modernistas de língua brasileira, entre aspas. É lógico que a gente sabe que existe uma língua portuguesa e um dia sistema dessa língua é a língua falada no Brasil, ou em Angola, em Cabo Verde, não importa. Mas quando o Manuel Bandeira fala nós queremos a língua brasileira, ele está dizendo nós queremos a língua de acordo com o que o povo usa e fala no cotidiano, e não aquela língua lusitana, com aquela sintaxe, né? Lembram do poema? Dê-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco
da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Porque ninguém fala dê-me o cigarro, ninguém fala dê-me o livro, a gente fala me dá. A regra de ênclise, no início da estrutura sintática, não pegou para a gente. Os portugueses usam isso, mas para a gente não pegou. A gente usa próclise, colocação pronominal, pronome antes do verbo. Isso é um ponto pacífico. Então, o Lima Barreto traz esse despojamento e essa coloquialidade no próprio texto literário. É lógico que se vocês, leitores vintões, né, vocês têm seus 20 anos, vocês vão ler o Lima Barreto, que escreveu no início do século XX, é lógico que tem uma distância temporal, cronológica na linguagem. Mas, mesmo com essa distância, e considerando essa distância, mesmo no tempo em que ele escrevia, era uma linguagem muito diferente do que se aplicava no clássico. Então, você não vai comparar o texto de um Olavo Bilac, né, ou de um Raimundo Correia com o Lima Barreto. Então, ele despoja, ele fica mais permissivo. Bom, o romance aqui, que a UERJ elegeu como base, como disse, ele vem já com spoiler, né, no título, e ele foi lançado, a princípio, como um folhetim. Todo mundo sabe o que é folhetim? Pessoal? Ó. Não, eu não sei. Não. Ele tá aí. Como ele tá gordo, Sheila. Imenso. Quanto tempo que eu não vejo. Beijo. Olha aí, Ulisses. Quem respondeu assim, eu não sei, foi Letícia? Foi, ela não quer abrir a câmera. Gente, abram as câmeras, eu queria ver vocês um pouco. Os outros. Só a Silvana que está aberta. Só a Silvana desbravadora. Heroína. A Letícia está fechada e está com... Ah, ela abriu agora. Tá... Pode abrir, Letícia. O Máximos também não quer. Eu também queria muito conhecer o Máximos. E o Andrei, se possível. Beleza, não, né? Vou abrir. A Vitória também. Não? A Vitória está quietinha até, né? Cadê a Vitória? Nem está listada aqui para mim. Vitória, abre. É a oportunidade que vocês têm de quebrar um pouco essa coisa monocórdica, né, galera? Tudo bem, deixa eles à vontade para quando eles acharem melhor, eles surgem assim. Eu faria uma performance, apareceria, já entraria cantando alguma coisa, cortando, enfim. Então, o romance foi lançado aqui em 1911 como folhetim. O folhetim é o seguinte, sabe o que vocês entendem por novela hoje? Era o folhetim no século XX. Então, o jornal era publicado todo dia, então você lia lá a seção de política, economia, sociedade, na última página do jornal vinha um capítulo daquela história. Então vinha primeiro capítulo de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você lia e acabava o jornal. E aí você esperava o jornal, a edição do dia seguinte, para ler o próximo e assim por diante. Lógico que nessa estrutura a narrativa terminava sempre o capítulo no clímax, no ponto máximo de tensão, como hoje são as séries que vocês frequentam aí, que vocês consomem, em que de um episódio para o outro, de uma temporada para outra, sempre tem que terminar no auge da tensão, você fica naquela expectativa para manter a audiência. Mas ele só foi compilado em livro 4 anos depois. Sabe quem custeou a compilação do livro dele, Érica Rezende? Ele mesmo. Não sei, não. Jura? Ele pagou do próprio bolso. Ele falou, eu vou publicar meu livro. Não preciso de vocês. E aí publica o livro. O cara é empreendedor, né? O Lima Barreto é uma figura maravilhosa. Então, essa narrativa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, prestem atenção. Lembram que eu falei aqui, ó? Falei aqui para vocês que nessa passagem do estilo romântico para o estilo realista e modernista por excelência, eu abro mão de uma postura de idealizar a realidade, ser muito sentimental e emotiva em relação à realidade, para olhar para essa realidade de uma forma problematizadora, falar do que existe de contundente, sério, grave na cultura brasileira e que precisa ser mudado. Lembra que a gente falou disso? Nesse percurso evolutivo? Quando ele pega aqui e escreve
o romance, ele está mostrando para nós o triste fim de quem? Quem é o Policarpo? A primeira pergunta para entender o triste fim desse protagonista é: quem é esse cara que tem um final trágico? Quem é esse cara que tem um final tenebroso? Nada é ele mais é do que um romântico. Então, o que a literatura pré-modernista faz? Ela pega um personagem que tem um perfil, um caráter, uma forma de olhar para o mundo, uma forma de experimentar a vida muito romântica. E ele mostra assim, o percurso desse cara. Olha, ele está dizendo assim para nós: olha no que dá ser romântico, olha o que acontece com um cara que é romântico. E reparem, ser romântico, para o senso comum, se a gente sai na rua aqui e pergunta para 10 pessoas aleatórias o que é ser romântico, talvez 9 ou 10 digam assim: ser romântico é oferecer flores, é estar apaixonado. Mas o romantismo, vocês devem ter estudado em literatura, é algo muito mais amplo. E aqui, nesse aspecto da obra do Lima Barreto, o romantismo é idealizar demais, sonhar demais, fantasiar demais. O Policarpo é extremamente nacionalista. Ele é um nacionalista ufanista. E isso dá para o personagem um viés quase ridículo. Porque ele não só sonha, ele delira. Ele vai às raias do delírio, da loucura mesmo. Ele é um cara que realmente flutua sobre o sistema. Ele é uma caricatura. Todo mundo sabe que é uma caricatura. Você pega lá uma caricatura de quem quer que seja, os traços principais desse caricaturizado são exagerados. Então, ele é um nacionalista exagerado, um cara que é sem noção, sabe? Assim, vocês poderiam dizer que ele é um sem noção, é um cara que não mede nada, que não pondera nada. Então, ele traz esse espírito romântico elevado às últimas consequências, sobretudo por esses aspectos aqui, ó. Isso que eu falei para vocês, o patriotismo inflamado, exaltado, ele olha para o país, tal como Gonçalves Dias, lá na Canção do Exílio, né? Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, nossos céus têm mais estrelas, é tudo mais. Então, ele olha para o Brasil como... Não tem comparação, nenhum país, nenhuma pátria vai chegar ao nível do Brasil. Ele tem uma inocência, uma inocência ao nível de Dom Quixote. Muitos críticos dizem que o Policarpo Quaresma, na literatura brasileira, é uma espécie de Dom Quixote, a moda brasileira, porque aquele cara que delira, que sonha demais, fantasia demais, e que tem sempre que ter um contraponto puxando ele para a realidade, mas ele não consegue se fixar na realidade, ele sempre escapando da realidade. E ele tem esse temperamento lunático, né? Muitos personagens olham para ele. A gente citou aqui a fala do próprio personagem Floriano Peixoto, que olha para ele e fala: você é um visionário, mas ele está dizendo: você é um lunático, você é um doido, né? Então, todas as projeções do Policarpo, todos os projetos que ele tenta desenvolver ao longo do romance se enquadram nessa dimensão do utópico. A palavra utopia vem do grego. Esse U é um prefixo de negação, como o nosso A de negação. Na palavra ateu, por exemplo, esse A é de negação de Deus, né? De Theos, Deus. Então, ateu é o que nega Deus. U, na língua grega, era esse prefixo de negação. E topos era lugar. Então, o conceito básico de utopia é o não lugar. O que é utopia? É aquilo que não existe, não é um lugar concreto, é só a teoria. Então, você lê um discurso de Rousseau, por exemplo. Rousseau é um filósofo que trata de vários assuntos, mas quando ele fala de educação, é uma coisa que você fica arrepiado. É lindo ler o Rousseau falando de educação. Quando você lê o texto de Rousseau falando sobre educação, você percebe que é utópico. Por quê? Porque é lindo, é maravilhoso, você fica arrepiado, fica encantado, mas o Rousseau escreveu no século XIX, hoje a gente está no século XXI. Quem aplicou Rousseau na prática, numa escola, num sistema educacional? Literalmente e restritamente ninguém. Então, a utopia é um sonho inalcançável, não um lugar. Tá? Nessa de ficar sonhando, eu destaquei aqui, o Paulo José fez o Policarpo Quaresma no cinema, né? Não recomendo filme, não estou indicando filme. Não gosto desse filme.
mas é um filme que usa parte do texto e eu lembro muito desse papel do Paulo José, e aí eu peguei alguns frames com falas do personagem que estão no livro também. Olha como ele vê um Policarpo, olha, a fala dele aqui sobre a média. A média não pode ser a norma. O que seria dos grandes gênios, dos cientistas, dos artistas, dos santos que fazem a humanidade melhorar? Então, aquela galera que quer ficar na média, que se olha no espelho e fala assim, se eu tirar 6, se eu tiver na média, tá, beleza? O Policarpo tem desprezo por essa galera. Ele acha que a arte e o gênio exigem uma expectativa muito maior do que a média. Então, ele é um cara que está sempre sonhando acima. A frase do personagem é: a nação anda mendiga de heróis. Talvez ele tenha se disposto, né, a ser um desses heróis e tenha falhado miseravelmente, como diz o meme, né? Bom, para reforçar e concretizar esse amor que ele tem inabalável pelo país, o Policarpo, ao longo do texto, imagino que vocês tenham lido, ele se envolve em 3 grandes projetos. O primeiro é um projeto linguístico-cultural. Depois, ele entra num projeto ligado à agricultura. E, por fim, ele se envolve num projeto político. Eu acho que eu nem precisaria dizer, porque o título já está dizendo, mas ao final de cada um desses projetos, ele não encontra nada além do que o fracasso e a desilusão, né? Quando ele, se aqui na apresentação do personagem a gente falou de que os perfis dele conduzem a uma elaboração utópica, ele tem um perfil de utopia ou almejando essa utopia, quando ele vai tentar realizar isso, logicamente, na prática, a gente chega a um lugar, a um campo de elaboração distópica. Então, o romance vai tratar desse contraste, né? Sonho, a fantasia do romântico, o quanto ele quer alcançar aquilo, e a queda na realidade, que é essa distopia. É o que nós vivemos hoje, né? Uma distopia devastadora. Então, quando ele vai, por exemplo, no projeto A, que eu chamei aqui linguística cultural, ele vai estudar o violão, ele vai estudar o folclore brasileiro, as questões do lendário brasileiro. O violão era muito mal visto, era visto como um instrumento musical ligado à malandragem, aos vagabundos. Ele vai estudar violão, ele vai estudar o folclore, as questões muito nacionais, e o auge desse projeto dele, cultural linguístico, é propor, ele escreve um ofício propondo que o português deixe de ser a nossa língua oficial e sim seja o tupi-guarani, porque, afinal, é a nossa origem, né? O elemento autóctone que estava aqui são os índios, então temos que falar o tupi-guarani. E ele vai caracterizado, fazer essa entrega desse ofício lá com um pouco, né? Então, olha o cara e fala, cara, de onde surgiu? E hoje a gente vê, né, algumas situações assim no Senado, né? Tem umas figuras, né, que fazem umas apresentações assim com um figurino bizarro também, querendo, enfim, ser icônicas ali de um jeito meio torto. Quando ele faz essa proposta do Tupi-Guarani ser a língua oficial, ele termina no manicômio. Ele é internado, ele é rechaçado, ridicularizado, alvo de chacota, e ele termina num manicômio. Tem uma relação aí com a própria história dele. História, biografia. Ele se confunde com vários personagens, né? Clara dos Anjos é ele um pouco, Policarpo é um pouco ele. Depois ele... Clara dos Anjos eu achei que era a avó, não é não? É ele? Eu achei que a Clara dos Anjos era uma homenagem à avó dele, que tinha sido escrava, né? Mas eu posso ter viajado. Não, mas também tem isso, porque no texto ele fala o tempo todo da avó, né? Que a avó não passaria de um certo nível, nem a mãe, nem ele, como se as gerações daquela família estivessem marcadas por uma impossibilidade de crescer socialmente, de adquirir status social. Depois que ele abandona esse projeto linguístico, ele entra num projeto agrícola e ele quer provar de qualquer forma que o solo brasileiro é inconteste, é muito produtivo. E ele vai, compra um sítio, começa a plantar. Coloquei aqui trechos da adaptação que fizeram da obra para a linguagem em quadrinhos, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, vou plantar o milho, a batata, o feijão, além de frutas e verduras. O rendimento será excelente, né? Com
com administração adequada, saio daqui amanhã e compro o sítio, ele cheio de ímpeto, e um pouco depois ele olha para as saúvas que destroem a plantação e fala assim, a pátria deveria trabalhar com uma organização assim. Tipo, se a pátria trabalhasse com a mesma organização das saúvas, a gente estaria longe. Então, desilusão de novo, né? O cara que está sempre se desiludindo. E, por fim, ele se alinha às tropas do governo em meio à revolta da Armada, uma revolta que acontece no início do século XX contra esse caráter ditatorial dos primeiros governos republicanos. Os 2 primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram extremamente ditadores, repressores, violentos, e aí essa revolta surge. E lembram que a gente falou que um dos perfis do personagem Policarpo é ter uma inocência muito quixotesca, né? Um cara, ele chega a ser ridículo na inocência dele. E nessa inocência ele acaba se alinhando às tropas do governo, sem entender a violência daquele governo, achando que ele está lutando ao lado ali por um bem comum, por uma causa justa. E quando ele desmascara o sistema e vê que as pessoas estão sendo mortas, estão sendo torturadas nos porões por tentarem lutar por melhores condições, ele escreve uma carta ingenuamente para o Floriano, achando que está fazendo uma denúncia. E no momento em que ele vai fazer essa denúncia, ele é acusado de ser um traidor da pátria. E logo ele, que tanto amava a pátria, que tanto exaltava o Brasil, que era o cara mais emblemático, a chancela do patriotismo, ele é acusado de ser um traidor. E ele é condenado ao fuzilamento. Esse, então, é o triste fim do Policarpo. Né? Então, o romance, como disse no início, né? Ele mostra para nós esse percurso trágico de um herói trágico. Vocês devem ter estudado em teoria literária, tem 2 arquétipos de heróis gregos que vão influenciar todos os heróis de toda a literatura. Um deles é o herói épico, como Ulisses, aquele que volta da Guerra de Troia e vai superando todos os obstáculos, dificuldades, degraus, até ser sagrado um herói épico. Então, ele vai subindo degraus até chegar ao nível máximo e ser consagrado. É um herói épico. E você tem um herói trágico, que é como Édipo, que ele vem em espirais, assim, ele vem caindo. Não importa o que ele faça, ele vai ser puxado para a desgraça, para a tragédia. É um herói em elipse, né, como o Policarpo Quaresma. Então, a gente poderia dizer que o Policarpo, na literatura brasileira, ao mesmo tempo que é uma espécie de Dom Quixote aos modos tropicais, ele também é uma espécie de Édipo contextualizado nessa ambiência que a gente descreveu. Tá? Teoricamente, é isso. Alguma questão? Eu queria lembrar, Sheila, da estrutura, né, da prova, que talvez os alunos estejam... nós sabemos, né, as demandas nossas do dia a dia, e muitas vezes a gente se afasta da leitura. E pode ser que nossos alunos aí estejam preocupados com a forma da prova, né? Da UERJ, principalmente, preocupados em saber se nessa avaliação eles vão perguntar detalhes, né, mínimos da obra, do tipo que reflete aquelas provas antigas, né? Na página X há um determinado elemento, enfim, transgressor, ou num determinado capítulo. Eles não fazem esse tipo de pergunta, gente, com tanta minuciosidade. A prova é de um entendimento mais amplo. A Sheila vai mostrar aí, né, exercícios da prova, da obra, mas é importante que vocês saibam que essa aula que ela deu aí, sobre a obra do Lima Barreto, é o que vai proporcionar ou ajudar a vocês a realizar essa prova. Eles não vão
necessariamente. Claro que seria ótimo se todos vocês lessem, né, a obra, mas é importante que vocês saibam que assim, eles não vão fazer perguntas minuciosas ou que não caibam na memória de vocês, tá? Então, podem realizar a prova despreocupados com essa minuciosidade. Eles não vão fazer essa pergunta tão específica, né, da obra, mas Exato. eles vão fazer uma comparação, né? Aquilo que a Sheila acabou de dizer, que o Lima Barreto, que o Policarpo é um sonhador, mas, ao mesmo tempo, um frustrado nas suas ações, é possível que eles aproveitem essa ideia para realizar as questões. Tá? É uma possibilidade. Então, é importante que vocês saibam desse roteiro aí, dessa prova. Tá? Eles não se preocupem com essa firmeza ou dureza, eles vão sempre aproveitar essa ideia, né, Sheila? Diferente dos vestibulares de São Paulo, por exemplo, que listam obras a serem estudadas para o vestibular, você pega o vestibular de São Paulo e as obras, eles pedem mesmo especificidades, assim, a minúcia, ele quer mesmo ver se você leu tudo. A prova da UERJ, ela tem uma visão mais panorâmica, ela pede que vocês tenham um entendimento do significado daquela obra, no tempo em que ela foi produzida, daquele autor, dos temas centrais que envolvem aquele enredo, dos acontecimentos principais. Mas eles vão ficar cobrando cenas específicas com personagens, diálogos específicos. E aí eu separei para vocês algumas poucas questões, porque quando eu acabei de passar para vocês essa parte teórica, são materiais, uma coletânea de pensamentos teóricos sobre aquele texto. E eu preparei esse outro material, que é um material prático, questões que já caíram em bancas e que tem duas nuances importantes. Primeiro, a gente pode ler uns fragmentos, é o momento de ler alguns fragmentos da obra e analisar perto de tudo que a gente comentou, e também entender que tipo de expectativa pode ser gerada na prova de vocês, né, nesse exame de qualificação. Olha o primeiro trecho que a gente tem aqui do romance. Olha, a sua concepção de governo do Marechal Floriano Peixoto não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande, portar-se mal. Desculpa, gente, eu sou nova no Zoom, eu estou acostumada a usar só... Peraí, deixa eu... Pronto. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. É porque eu minimizei a tela para poder ler aqui. O bebê portou-se mal, castiga-se. Leva-se a coisa ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não eram mais palmadas, sim, porém, prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro. Ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca. Põe-se mais água. Olha o despojamento, né? Ele escreve de um jeito... Se você pega esse fragmento aqui do romance e compara com, sei lá, um texto do José de Alencar, que é romântico, você vê uma diferença muito gritante, né, Érica? Você que é fã de José de Alencar, sente a diferença da linguagem? Mas totalmente. Eu não sou fã, não, gente. Além do mais, o José de Alencar carrega que ele foi contra o abolicionismo, né? Então, eu tenho muita rejeição em todos os aspectos. Na estrutura sintática dele, ele é lento, é tudo cheio de adjetivos. Você sempre divulgar o contrário, desculpa. Nossa! Divulgar notícia contrária. Olha que, com base nesse texto aqui, em que ele começa a entender onde ele tinha se metido, né? Ele começa a entender a dinâmica e a logística e o modus operandi desse governo do Marechal Floriano. A questão é a seguinte, olha, a obra literária de Lima Barreto faz uma crítica incisiva ao período da Primeira República no Brasil. No fragmento do romance, a expressão tirania doméstica como concepção do governo florianista significa que o regime político era omisso e elitista. Vocês acham que a expressão tirania doméstica remete à noção de se omitir e ser elitista, especificamente? Pensem em especificidade. Não, né?
a visão política de governo era infantilizada? Também não. Também não, pelo contrário, né? Porque aqui ele é a figura paterna, né? Ó, o bebê portou-se mal, castiga. Se ele é o pai que impõe o castigo. Então não tem essa de infantilizada. Depois ele pede, o presidente empregava seus parentes no governo. Um deboche, né? Um deboche. Tá tipo falando que é um nepotismo, né? Não tem nada a ver. Depois, o modelo de ação política e econômica era patriarcal. Sim. Sim, marcamos aqui. Porque a própria palavra... Repara, a Érica estava falando sobre a expectativa da banca, que não é te conferir, te exigir minúcias, mas às vezes a própria banca vai te dar as respostas pelas chaves que ela elege. Então, se ele fala em tirania doméstica é porque é da tua casa, né? A regra, a norma imposta na tua casa. Então, ele não usa, por acaso, o adjetivo patriarcal. Ele não usa, por acaso, aqui no texto que deu base para a questão, bebê portou-se mal, castiga. Se ele está falando de uma dinâmica de punição e de verificação do exercício cumprido ou não cumprido, que é da casa. Então, esse governo é tirano, mas ele é doméstico. Ele é tirano como os pais são tiranos, muitas vezes, com seus filhos. Né? Tem aquela coisa do chicote e do açúcar. Ele vai te fomentar, vai te dar o necessário, mas ele também vai cobrar de você, às vezes, de forma violenta, nessa ideia do patriarcalismo. Então, marcamos aqui letra D. Fechado? Alguma dúvida sobre essa? Não. Olha a próxima. Um outro trecho do romance. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever, em geral, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Então, para ele, quem são os proprietários da língua? Os portugueses, né? A língua portuguesa está só emprestada para a gente. E ele continua. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem impedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua aglutinante, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos bucais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Que é um trecho do ofício que a gente comentou, que ele escreve pedindo essa oficialidade do Tupi-Guarani, e a questão nos pede o seguinte: a história é narrada, em Tristinho de Policarpo Quaresma, se passa no momento de implantação do regime republicano no Brasil. Seu personagem principal, o Major Quaresma, defende alguns projetos de reforma, um deles relatado no trecho citado. A justificativa do personagem para a adoção do Tupi-Guarani como língua oficial brasileira baseia-se na associação entre nacionalidade e o quê? O que vocês marcam? Não dá para ler, professora. Vocês não estão conseguindo ler, não? Eu não consigo, estou no celular. Para quem vê no celular, fica um pouco mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Está vendo agora? Ficou grande demais, aí corta. Desculpa. Pois é. Então, bom, as opções são valorização da cultura local, defesa da diversidade racial, preservação da identidade territorial, independência da população autóctone. Os que não estão no celular estão conseguindo ler bem? Letícia, está lendo bem? Max? Eu estou pelo celular. Tá bom. Bom, de qualquer forma, eu vou mandar para vocês. Aí vocês podem, enfim, conferir, estudar Acho também. que é a letra A. Muito bem. Gabarito. Letra A. Valorização da cultura local. A cultura brasileira, a nossa realidade é que importa, e não o que ficou para trás, né, no nosso vínculo de dependência e subordinação com Portugal. Depois a gente tem uma questão que se baseia numa ilustração da obra, né? Eu falei para vocês que ela foi adaptada para uma linguagem em quadrinhos, para até ter um público maior, né? E a questão pede assim, olha,
A partir do século XX, surgem novas linguagens nas artes plásticas, muitas vezes criadas por meio de interseções entre os vários campos da expressão artística. Considerando-se o enredo de Triste Fim de Policarpo Quaresma e a imagem acima, parte do resultado de transposição do romance para o formato de história em quadrinhos. Tem-se o retrato do episódio em que se verifica. E aí, se vocês estão me dizendo que estão uma resolução ruim por conta da tela do celular, eu acho que vocês vão conseguir observar mesmo melhor quando estiverem no computador abrindo esse material de forma mais ampla. Porque aqui o que ele vai chamar atenção são traços da semiótica mesmo, de como o desenho foi representado, inclusive na reação dessa personagem aqui, o gabarito chama atenção para ela, para a expressão dela, tá? Que é a reprovação por Adelaide, essa é a personagem Adelaide, e ela vê o Policarpo chegando no bairro com um violão, com o embrulho de um violão. E como eu comentei com vocês, o violão era um instrumento musical associado à plebe rude, aos vagabundos, aos boêmios, às pessoas que não tinham status social. Então, ela olha para ele chegando com aquela embalagem de um violão e ela reprova isso. A resposta é reprovação por Adelaide do conteúdo do pacote carregado por Policarpo, expressa por linhas sobre seu rosto que significam o traje. Então, essa questão aqui, se vocês pararem para analisar, se vocês olharem ela de perto e perceberem, o que ela está pedindo de vocês é uma interpretação de imagem, interpretação semiótica, é só isso. Inclusive, alguém que não tenha lido o romance, só pela leitura, né, Érica, da semiótica aqui, responde, né? Sim, quando vocês tiverem, gente, que talvez na resolução aí do Zoom, mas quando a Sheila mandar o material, eu vou mandar para as meninas, tanto para a Marina quanto para a Duda, pelo WhatsApp, porque eu sei que vocês têm um grupo. E aí, pelo WhatsApp, esse arquivo vocês vão conseguir ampliar e vai ficar um pouco melhor, né? A visão vai ficar melhor. E vocês vão poder ter uma resolução exatamente dessa descrição que a Sheila faz da imagem, porque é visível na hora, assim, já se destaca. Até porque isso é do início do livro, né? Essa parte aí dele chegando com o violão e todo mundo causando estranheza, né? Sim, exato. Vocês, quem está acompanhando no computador está conseguindo ver bem? Eu tô acompanhando pelo computador. Tá ótimo. Bom, a próxima é assim, olha, outro trecho aqui, em que ele vai dizer, não era feio o lugar, mas não era belo. Isso é o realismo e o modernismo. Se fosse o romântico, dizer o lugar era esplendoroso, maravilhoso, lindo, belíssimo, ele ia elevar ao máximo, né? Mas aqui é a realidade. Então ele vai dizer, não era feio, mas também não era bonito, né? Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria aos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas. Isso aqui é uma quebra muito interessante, que é típica do modernismo, né? Se fosse um texto do José de Alencar, o autor preferido da Érica Rezende, seria um regato de águas claras e cristalinas e fulgurantes, né? Alguma coisa assim. Como é um texto modernista, o regato de águas paradas e sujas. Cortava paralelamente a testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com uma fita clara de sua linha campinada. Ele pede, no excerto, narração e descrição fazem o quê? São elaboradas com a finalidade de conferir mais agilidade e mais dinamismo à trama? Parece que não, né? São elaboradas de modo que uma se sobrepõe à outra, o que faz decair a qualidade estética do texto? Parece que seja isso? Se configuram para melhor caracterizar a atmosfera pessimista e sombria do espaço da narrativa, ou se entrelaçam para melhor situar o leitor diante dos eventos que compõem o enredo? Eu acho que é a D. Eu também acho. Muito bem. Letra D. A gente falou lá atrás, não está nesse material, está no outro material,
a gente falou de que um dos compromissos da literatura do século, do próprio realismo para cá, né, e sendo enfatizado isso no século XX, é de dar a minúcia, o detalhe. Então, ele quer te fazer vivenciar aquilo. Aqui, a chave da resposta é a ideia de situar o leitor, né? Ele tem a preocupação com que você visualize essa cena da melhor maneira possível, bem ao estilo do que o realismo foi precursor para nós. Esse é um dos trechos finais, né? Quando ele já está bem desiludido, sofrendo, caindo na real, né? Como um romântico que se desilude, enfim, tem consciência abrupta. Então, ele vai dizer lá, olha, desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes, pois que fossem. Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. Então, aqui é a desilusão. O cara cai, né, na depressão final. Olha, ele vai dizer de cada um dos projetos dele, da falência de cada um desses projetos. Olha, o Tupi encontrou a incredulidade geral. O riso, a mofa, os escárnios, levou à loucura. Lembra que a gente falou? Quando ele fez essa proposta, ele acabou internado? Alvo de zombaria, de chacota? Uma decepção, ele próprio diz. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Então, aqui é a derrocada final, é quando vem à tona para ele próprio essa consciência de falência, de que tudo deu errado, de que ele se iludiu por muito tempo, né? E a questão pede para nós. O romance foi publicado em 1911. No fragmento, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que deem uma olhada e me digam o que vocês marcaram. Talvez, Sheila, deixa eu interromper aqui, talvez como a gente alcançou aí o tempo aí do final da aula, esse material enviado, você me envia, que aí eu repasso para eles e pelo grupo lá do WhatsApp, eles conseguem, como eu disse, visualizar melhor. Tá. E aí, tem mais quantas questões aí? Eu acho que essa é a penúltima. Eu marquei aqui já a letra C, que vai dizer a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração. E tem mais duas questões, mas eu posso te mandar para a gente até aqui e te mando já. Me manda que eu mando agora para a Marina, e aí a Marina já envia para o grupo deles, e eles já ficam com esse material do Policarpo. Está tudo no mesmo material, o da literatura? Que Tem um teórico, né, que foi o primeiro que a gente discutiu, e depois um só com as questões. Eu mando para você. Isso, você me manda os dois. E aí, esse ano, pessoal, só vai ter um exame de qualificação. Não sei se os outros tutores já falaram aí com vocês. Por conta da pandemia, não haverá aquela possibilidade que havia na UERJ. Um exame era feito em junho, o outro em outubro, se eu não me engano. Não, em setembro.
Então, esse ano não, quer dizer, esse ano, né? O que vai ser realizado em 2021, refletindo ao ano de 2020, é um exame só de qualificação da prova de múltipla escolha, portanto, vai ser esse livro, como o livro que vai demandar essa prova de língua portuguesa. A prova de redação, eu não sei quando ela vai ser realizada, a prova, o exame discursivo, mas no exame discursivo, o livro é 1984, né? Ou eu estou confundindo os lugares? Então, o livro é uma obra maravilhosa também. Aliás, eles foram seletivos, né? Eles têm sido bem pontuais, bem assim, importantes nas escolhas, né? Isso, e aí mais para frente a gente pensa aí nessa aula aí do livro de 1984, e para literatura é o quê? Mas eu acho que ninguém aqui vai fazer. Algum de vocês vai fazer direito, gente? Eu não. Não, né? Depois a Marina e a Duda também podem fazer esse levantamento, mas tem o outro livro de português, qual é, Sheila? São os sonetos de Camões. Isso. Sim. Essa prova, só para vocês saberem, essa prova do soneto é uma prova que vai ser apenas para quem vai tentar 2 carreiras apenas, direito e letras. Então, quem for tentar uma dessas 2 carreiras vai ter que saber desse livro aí dos sonetos. Então, quem não vai tentar nenhuma dessas carreiras pode eliminar esse livro de sonetos, porque ele não vem. O que vem é o livro de redação, que é o 1984, como eu disse aí para vocês. Aí, mais para frente, a gente vai ter uma aula dele. Mas é só para poder tranquilizar vocês, porque senão vocês estão achando que tem o Policarpo e tem também o outro. O outro é só específico para um grupo que vai tentar essa carreira. Eu já tinha sondado previamente com a Duda, não com a Marina, mas a Duda ficou de me mandar as carreiras, né, na UERJ, que vocês iriam tentar. Mas parece que não havia assim, uma escolha por essas 2 carreiras. Portanto, esse livro do soneto de Camões, Vinícius? Camões. Perdão, que Vinícius também tem soneto. Ano passado. Então, viu? Esse de Camões, vocês não precisam se preocupar já que vocês não vão tentar uma dessas duas carreiras aí. A Sheila vai me mandar por e-mail, já mandou, Sheila? Não, mas assim que eu desligar aqui, eu mando para você. Sim, Sheila vai me mandar por e-mail, gente, e aí eu espero que vocês tenham aproveitado, tenho certeza, né? A Sheila é sempre um prazer dividir qualquer espaço com ela, né? Seja em sala de aula, seja das nossas casas, né, Sheila, com os nossos gatos. E eu fico sempre muito feliz de participar, exatamente, sempre de qualquer aula com ela, e é sempre um aprendizado, né? Ainda mais que é a Lima Barreto, que eu adoro, então eu estava aqui também de espectadora como vocês, né? E o tempo inteiro ali lembrando, né? Eu estava reverberando o Policarpo, né? Tanto é que eu falei do homem que sabia javanês, estava no Nova Califórnia, porque, de fato, ele tem uma história de vida que me fascina, né? Exatamente por ele ser esse cara que era visto à margem, né, da sociedade. Muito essa cara. Né? Esse sim, não o José de Alencar. Não, esse José de Alencar, Deus me livre. Marina, você chegou a ler, Marina, no Eliezer, né, que você estudou, você chegou a ler alguma coisa do José de Alencar? Ai, não lembro agora. Não, eu acho que não. Acho que chegar ali não. Eu lembro que eu estudei muito ele, mas eu não sei. Deve ter lido, mas nada que você levou para sua cabeceira, né, para reler. Claro, Marina, ninguém lembra. A professora deve ter passado, mas é algo que a gente deixa de lado, né? Esse cara, ele é bem chato. Ele fez o que pôde. Ele fez o que pôde, né?
Vamos reconhecer. Ele dividiu ali o espaço temporal com Machado de Assis, né? Na mesma região. Né? Complica muito para ele. Ficou bem ruim para o lado dele, né? Exato. Ficou difícil aí a imagem dele, né? Ter se protagonizado. Ele se protagonizou ali, mas, enfim, ficou mais difícil. Gente, até terça que vem, viu, Sheila? Prazer. Me convidem de novo que eu volto feliz. Adorei, tá? Mas na próxima vez eu ia falar, professora. Ia falar sobre isso. Teria que voltar, porque a aula foi maravilhosa, adorei. Muito obrigada. E a professora Érica finalizou com chave de ouro, falando que não precisa do Camões. Ai, foi maravilhoso. Silvana, o prazer foi meu, pode acreditar, adorei. E numa próxima, espero que além da Silvana, outros desbravadores se coloquem aqui a cara para a gente fazer um fórum mais isonômico, né? Mas foi maravilhoso, eu gostei muito, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, professora. Boa noite, tá? Boa Muito noite, obrigada galera. pela aula. Durmam bem, beijos. Um beijo. Marina, eu sempre termino agradecendo sempre a vocês, né, que protagonizam aí esse evento. Parabéns, tá, querida? Obrigada. Mas obrigada a vocês, faz bem possível. Não, vocês também caminharam bem aí. Vanguardistas e muito honrados, muito maravilhosos. Vão deixar marcas importantes para os tempos futuros. Muito, tá bom? Certamente. Um beijo, querido. Sheilinha, a gente se fala já já. Beijo, tchau, tchau. Beijo, professores. Tchau, boa noite. Boa noite.